e queridas, estamos no encontro 6, né, que corresponde a uma parte do capítulo, do primeiro capítulo do livro O Homem e seus Símbolos, e a gente vai trabalhar um item desse capítulo hoje, né, que é o arquétipo no simbolismo do sonho. Então, agora, finalmente, até agora a gente tinha falado muito, assim, digamos, superficialmente da questão dos arquétipos, né? Que é um ponto super importante da teoria de Jung, mas até esse momento do capítulo que a gente está vendo, ele não tinha apontado isso como um elemento central. E ele foi chegando, né? A sensação que eu tenho que ele, no texto, ele foi aos poucos se aproximando desse tema, e hoje ele é um tema central, né? Então, para a gente entender um pouco melhor o que significa o arquétipo. Então, a primeira coisa, né, que ele coloca dentro desse item, desse capítulo, é que ele retoma um pouco uma viagem que a gente já fez até agora, dentro dos outros encontros, que é o caráter compensatório dos sonhos, né? Então, o que ele coloca, assim, que a gente percebe, né, muitas coisas durante a nossa jornada, o nosso dia, né? Percebe uma infinidade de coisas, só que às vezes, em nível de consciência, a gente não consegue ter clareza sobre as coisas que a gente está percebendo, às vezes a gente percebe, mas não leva consciência àquilo que foi percebido. Então, esse conteúdo que fica num nível inconsciente, né? Mas num nível de inconsciente pessoal, ele pode vir à tona através dos sonhos. Então, às vezes a gente sonha coisas que têm a ver com coisas que a gente percebeu durante o nosso cotidiano, mas que são informações importantes, mas que a gente não se dá conta, né, do que está acontecendo, de dinâmicas que estão acontecendo, muitas vezes o sonho vai trazer outra perspectiva para algo que a gente tem uma certeza absoluta dentro da nossa consciência, mas que em nível inconsciente existe como que uma passagem de um outro ponto de vista, né? Então o sonho aparece como uma linguagem simbólica, falando de coisas que tem a ver com esses elementos da nossa vida, né? Esses elementos da nossa cotidianidade e que tem a ver com a nossa existência como indivíduos. Então, quando ele fala que é compensatório, não é que exatamente tenha que ser que o sonho traz uma vivência daquilo que eu não consigo viver no concreto, no meu cotidiano. Eventualmente, até pode estar falando disso também, né? Mas muitas vezes ele está falando de coisas que a gente não, dinâmicas, coisas que a gente sente que não chegam a ver para a consciência, mas que o sonho, de certa forma, ele tenta trazer isso à consciência de outra forma, dentro de uma outra perspectiva. O que acontece a maioria das vezes é que, como dentro da nossa cultura a gente não dá muita atenção para os sonhos, e a linguagem não é aquela linguagem objetiva da consciência, né? Então, o que acontece é que muitas vezes a mensagem é perdida, né? Uma grande maioria das vezes a mensagem é perdida por falta de atenção, por falta de validação. Bom, o capítulo de hoje, né, ele tem a ver com essa pequena parte do texto, ela tem a ver com a perspectiva de que o sonho, ele não somente vai trabalhar com uma perspectiva individual, né? Que muitas vezes a mensagem que está no sonho, ela não pertence exatamente àquilo que a gente vivenciou no nosso cotidiano, aquilo que está relativo à nossa história pessoal, mas é algo maior, né? Algo que tem a ver com uma outra dimensão, e que tem a ver, na realidade, com
a história da humanidade, a história da vida, vivências muito profundas que a própria espécie humana, né, teve durante a sua história, a sua existência, né, como espécie, a vida como manifestação nesse planeta. Então, que existem algumas informações que transcendem o pessoal, mas que elas vêm a nós de alguma forma. Então, essas informações, elas são muito antigas, né? Tem a ver com coisas que a humanidade vivenciou, que às vezes são milenares, né? Ou às vezes mesmo tem a ver com as coisas que a gente vivenciou dentro da evolução da própria vida, né? Então, na realidade, essas experiências que se tornam tão marcantes a ponto de elas se transmitirem geração após geração, né? Elas têm a ver com experiências muito profundas, evolutivas. Então, o Jung faz uma relação bastante forte com as estruturas anatômicas, né? Assim, então, o que ele diz assim, se a gente observar o corpo de uma pessoa, a gente começa a ver que esse corpo, né, ele tem a ver também, a anatomia do corpo, ela tem a ver com coincidências com outras espécies, né? E se a gente vai olhando bem essas coincidências, a gente vai ver que existe uma evolução da vida, que foi, inclusive, o trabalho que Darwin fez, né? Ele trouxe essa informação de uma forma bastante clara e trouxe toda a questão da teoria da evolução das espécies. Então, o que acontece é que parece que a gente tem super claro, né? Ao menos, claro, tem pessoas que contestam a teoria da evolução das espécies, né? Mas é uma teoria bastante aceita, ela modificou durante a forma como Darwin viu, se modificou ao longo do tempo, né, como se vê a questão evolutiva, mas sim, hoje em dia a ciência, né, aceita plenamente a evolução das espécies, né? Então, o que o Jung diz? Que não é somente em nível anatômico que a gente teve uma evolução, mas também em nível da mente, né? A mente vai se construindo assim como a vida, ela faz parte da vida. Então, essas informações, assim como a gente tem como que resquícios da nossa ancestralidade dentro da nossa anatomia, também dentro da anatomia da psique, e justamente por isso que o Edinger vai chamar o livro que a gente teve no nosso percurso anterior de anatomia da psique, né? É justamente trazendo de que existe uma construção, né? Uma construção da nossa mente que não é somente da nossa espécie, ou não é algo somente recente, ou algo que não tem uma construção, né? Existe uma evolução também nesse campo, né? Também nessa experiência que é a experiência mental. Então, ele faz uma relação, né, de que alguns símbolos que se apresentam nos nossos sonhos, eles têm a ver com essa ancestralidade, com essa vivência anterior. Bem, então, a gente ele vai colocar assim que existem como que padrões, né? Padrões biológicos, que têm a ver com uma raiz biológica, que vão organizar a nossa mente, né? E esses padrões, eles vão se apresentar, né? Vão se apresentar desde dentro da mitologia, das histórias que a gente conta, das experiências que a gente tem nos nossos devaneios, nos nossos estados de transe, e vão se apresentar também nos sonhos.
através dos símbolos dos sonhos. Então, que não é por acaso que muitas vezes nós sonhamos com coisas que a gente não consegue explicar, porque a gente não consegue fazer uma relação com a nossa vida cotidiana, mas especialmente esses sonhos que não têm essa relação com a vida cotidiana, que trazem imagens estranhas, né? Se a gente vai ver essas imagens, elas são muito ligadas a mitos, a símbolos antigos, a histórias que vêm se passando de geração em geração durante séculos ou milênios. E daí ele vai dizer que essas imagens, né, elas são comuns, elas se manifestam nos sonhos de muitas pessoas, né? E se manifestam nos mitos, especialmente nos contos de fada, nas histórias, né? E essas imagens, então, elas já não são mais, não pertencem mais àquele indivíduo, mas são uma manifestação muito antiga que se repete ao longo da humanidade, né? E que, na realidade, então, tem essa raiz primordial, ancestral, né? E essa ancestralidade supera, inclusive, a existência humana, é pré-humana, né? Ela vem lá da raiz da manifestação da vida, né? Talvez até anterior ao que a gente pode pensar em termos de vida orgânica, né? A manifestação do próprio universo, né? Então, contato com essa raiz muito primordial, muito antiga, e que nos traz informações muito potentes, muito fortes. E daí, quando a gente sonha com esses sonhos que a gente pode dizer que são sonhos arquetípicos, né? Com essas imagens que são muito contundentes, a gente pode vislumbrar que existe na nossa psique como que uma tendência, né? Uma tendência à utilização de alguns símbolos. Então, que mesmo que esses símbolos não tenham a ver exatamente com a nossa vida cotidiana, né? É como que existe uma predisposição a um determinado tipo de imagem, né? É como se a gente estivesse mais ligado a um determinado mito, né? Do que outro. Então, que existe na nossa própria existência uma conotação, uma filiação mítica, né? Uma relação com o mito, ou com alguns mitos, e que isso vai ser representado nos nossos sonhos, mas não somente nos nossos sonhos, na forma como a gente vai viver a nossa existência. Daí, então, só que a gente tem que entender o que ele está querendo dizer com esse mito, né? Porque a gente pode pensar assim, não, então, ele está falando do por exemplo, lá sei eu, um mito grego, né? O mito de Atena, digamos, né? Então, eu estou ligada ao mito de Atena. Não, não é exatamente o mito de Atena, mas é aquele padrão mítico que vai se repetir, né? Então, a gente vai ver que existem histórias, né, que se repetem, histórias que se repetem com, digamos, a forma básica daquela história, né? A forma básica daquele mito vai se repetir em várias culturas de diversas formas. Então, essa base mítica, né, que tem um sentido amplo, é isso que vai aparecer nos nossos sonhos. A gente não vai sonhar com Atena, ou Deméter, ou com Jesus, né? Eventualmente até eu posso sonhar com esses personagens, né? Mas o que ele está colocando aqui é que é como que o enredo do sonho, né? Ele vai seguir um simbolismo mítico que não exatamente é um mito em si, um determinado mito em si, mas o enredo ele vai se assemelhar
com outros mitos, com outras histórias. Então, a gente já viu isso em outros encontros, né, que o Freud ele já tinha uma intuição de que existia essa dimensão, né, só que ele achava que era assim como um resíduo, né, como um lixo arcaico que aparecia nos sonhos às vezes, mas que não tinha que se levar muito em consideração, né? Que era como o sonho é uma função biológica, né? Então, bom, às vezes vinham essas informações aí, mas que não eram tão importantes, ele não deu foco sobre isso, né? Ele não trabalhou sobre isso. E ele chamava isso, então, de resíduos arcaicos. Daí, o que acontece? Jung vai dar um foco super especial, justamente nisso que para Freud não era importante. Jung vai ver que isso é o foco do trabalho dele, né? Então, e daí ele vai chamar de arquétipos, que são esses símbolos que são muito antigos, né? E que ele vai também chamar de imagens primordiais, e que, como eles têm o sonhar, né? Ele tem uma característica, como eu coloquei, que uma base biológica, então essas imagens, né? Elas têm uma função que também é orgânica, né? Não é algo que está separado do nosso orgânico, é justamente uma expressão dessa ancestralidade, que é um conjunto, né? Que até a Maria Amélia estava falando sobre isso hoje, né? Então, não é que está dissociado, né, a evolução da nossa corporeidade, a evolução do nosso comportamento, está dissociado da evolução do nosso campo mental. Não, a gente tem toda a evolução, ela vem em conjunto e ela atinge justamente a forma de a gente compreender o mundo, de a gente entender o mundo e de organizar a nossa mente. E os arquétipos têm, então, uma função muito importante nisso, porque eles nos trazem, né, uma informação muito antiga que ela está, na realidade, em paralelo, né, é uma outra tradução do próprio instinto. Se o instinto está como base de comportamento, o arquétipo está como base na simbolização daquilo que é necessário para um ser humano, né? O que é necessário para preservar a nossa vida, para nos tornar plenos. Então, o arquétipo é como que ele está estruturado ou está em um outro nível, né? Um outro nível de compreensão daquilo que começa com o instinto. Só que daí, o que a gente tem que diferenciar, né? Que tem a ver também com o que a gente já estava falando sobre o mito. Uma coisa é o arquétipo, e outra coisa é a imagem arquetípica. Às vezes a gente faz muita confusão entre essas duas coisas. Então, a gente pode pegar um determinado um determinado mito, uma determinada história, uma determinada imagem, e achar que aquilo é um arquétipo, né? E, na realidade, aquilo é uma imagem arquetípica. Então, por exemplo, se a gente pegar o mito de Ísis e Osíris, né, que é um mito egípcio, e a gente pegar a mitologia cristã, né, católica, a história de Jesus, se a gente tomar essa história não como uma verdade histórica, mas como uma espécie de um mito também. A gente vai estar falando, em muitos aspectos, sobre uma história que é semelhante, que ela vai ter diferenças, mas ela vai ter justamente essa questão de uma morte, né, com sofrimento, uma morte com todo um período de tortura, de mutilação, e depois essa capacidade de renascer, né?
que é muito parecida, tem, digamos, esse ciclo, né, de vida, de morte e retomar a vida, a ressurreição, né? Ele é presente em outros mitos. Né? Então, se eu fizer uma dança de Ísis e Osíris, ou se eu fizer uma dança que tem a ver Jesus, ou uma representação, um quadro de Jesus, ou um quadro de Ísis e Osíris, ou de Osíris, né? Eu vou estar falando, na realidade, de imagens diferentes, né? Mas que fazem a relação ao mesmo arquétipo. Então, quando eu conto uma história, né, um mito, muitas vezes a história, né, ela vai ser contada de diversas formas, em diversos contextos históricos, em diversas formas culturais, mas a base dessa história é sempre a mesma. Essa base que é sempre a mesma, ela é o arquétipo, né? Eu gosto de pensar assim como se fosse também uma forma de bolo, né? Então, o arquétipo é a forma de bolo, depois a gente bota a massa que a gente quiser ali dentro, né? A gente pode botar uma massa doce, uma massa com chocolate, ou uma massa salgada, pode ter passas, né? Mas a forma do bolo é sempre a mesma, né? Então, o arquétipo tem essa característica, e às vezes a gente faz uma confusão entre uma coisa e outra, né? Então, especialmente a gente na biodança, que trabalha muito com danças, né? Com base arquetípica, então, é interessante a gente perceber que várias danças, elas mobilizam, às vezes, o mesmo arquétipo, né? E, às vezes, a gente pode cair numa trampa, né? numa coisa de ficar fixado na imagem arquetípica sem conseguir chegar no arquétipo, né? E daí é como que fica num nível de superficialidade o trabalho. Então, os arquétipos, né, eles vão se manifestam em um padrão determinado, né? Eles são a representação desse padrão, né? Mas eles não... Deixa eu até ler aqui, que eu me confundi com a palavra, com o que eu escrevi, pessoal. Então, os arquétipos se manifestam em um padrão determinado, um determinado padrão, e não de representação, e não uma determinada representação, tá? Então, aqui eu trago para vocês, por exemplo, uma deusa, né? Uma deusa neolítica. Então, a gente vai... O que a gente está representando aqui, né? É a grande mãe. Mas essa representação da grande mãe, ela pode estar, por exemplo, no mito de Deméter, ou pode estar também em Iemanjá, pode estar em Ishtar. Então, se eu fizer, por exemplo, uma dança de Ishtar, eu posso cair numa representação de Ishtar, né? Agora, se eu dançar a grande mãe, eu vou entrar no arquétipo em si, né? Então, o risco de estreitar muito uma relação é ficar só na representação e não conseguir contatar com a essência, né? Então, quando eu falo de um mito específico, ou de um deus específico, de um personagem específico, eu tenho que entender que esse personagem está sedimentado sobre uma base, né, que é maior que o próprio que aquele próprio personagem, ou que aquela própria história, e que essa base ela vai se repetir em vários outros elementos, né? Então, isso a gente vai encontrar muito nos nossos sonhos, né? Então, quando um sonho é arquetípico, ele está trazendo essa base sobre uma história diferente. Então, a gente pode sonhar com algo que lembra um mito, né? Porque realmente a gente está acessando a base arquetípica. Então, a gente vai encontrar coincidências entre esse mito, né, esse sonho e alguns mitos.
aqui essa imagem, né, se vocês verem, né, quem sabe a gente pode pensar que é a imagem de Pietà, né, que está lá em São Pedro, me parece que está no Vaticano, né, a Pietà, de Michelangelo, me parece, né? Então, é uma imagem muito semelhante, só que aqui é uma representação, não é de Jesus e Maria, né? Aqui a gente tem Ísis, Osíris, né? E Horus. Então, na realidade, aqui a gente pode ver bem que existe uma imagem arquetípica sobre um arquétipo, né? Então, o que eu acho que até foi uma discussão que a gente teve um pouquinho nesse final de semana, né, com a Mori na mesa redonda que a gente compartilhou, então, que é a questão, assim, o arquétipo, né, ele é como uma chave, né, uma chave que te leva a entrar em um mundo de possibilidades dentro de uma determinada experiência ancestral, mas de uma ancestralidade muito antiga, né? Como eu disse, uma ancestralidade que tem a ver lá com as nossas primeiras experiências como espécie e também as primeiras experiências da própria vida orgânica se manifestando no planeta e também com aquelas primeiras experiências da formação do próprio universo. Tá? Então, a gente vai indo para o antigo e pode ir para o muito antigo. Né? Então, a imagem arquetípica é uma tradução disso, né? Uma tradução para uma determinada cultura, para uma determinada... dentro de determinados códigos, que às vezes tem a ver com os nossos códigos também, culturais, pessoais. Né? Mas a gente vai ver que, no fundo, existe uma coincidência. Né? Quando não é uma imagem arquetípica, isso tem a ver com a gente mesmo, com a nossa experiência pessoal, está tá num nível individual. Quando está no nível coletivo, então essa imagem é arquetípica, né? Ela está com base num arquétipo. O que a gente conversava esse final de semana, e eu resolvi trazer aqui para vocês hoje, né? É que muitas vezes, então, a gente não entra pelo arquétipo, mas a gente entra somente por uma fixação da imagem. Né? Então, isso falando especialmente dentro do trabalho da biodança, né? Os riscos que a gente tem quando a gente trabalha com arquétipo e não compreende muito bem o que está fazendo. Né? Então, que muitas vezes a gente, ao invés de acessar, né, uma imagem arquetípica para chegar no arquétipo, a gente acessa a imagem arquetípica sem entender, né? E daí vai entrar num estereótipo e não num arquétipo. Ou seja, entrar em contato com aquela imagem como algo que não tem uma profundidade, que não tem uma relação com uma totalidade. E no caso da biodança, que a gente vai trabalhar com danças, né? Então, a diferença entre entrar profundamente na motricidade de uma vivência muito antiga, né? Que tem a ver com a nossa formação como coletivo humano, né? Ou entrar num estereótipo que tem a ver com a história. Por exemplo, eu posso trabalhar uma dança de uma deusa, por exemplo, fazer a dança de Deméter, ok? Vamos entrar nessa deusa que tem a ver com a questão da maternidade, da fertilidade, da geração de vida. Então, eu posso fazer uma dança de Deméter, ok? Mas depende de como eu vou enfocar essa questão, eu posso induzir as pessoas a entrar na dança de Deméter sem acessar o arquétipo, ou seja, eu vou ficar só na história daquele mito, mas sem acessar a conotação arquetípica do mito, né? A base arquetípica do mito. E daí eu corro risco de ficar com uma coisa muito, muito superficial, né?
e que pode gerar até mesmo uma representação e não uma vivência. Então, claro, o Rolando sempre dizia, o Rolando Toro, o criador da biodança, né, sempre dizia que quando a gente entra numa coisa estereotipada, é uma tentativa profunda de entrar realmente na vivência, né, que às vezes a gente não consegue entrar na vivência e entra numa dança estereotipada ou mais superficial, como uma tentativa de acessar o profundo, né? Então, que os nossos comportamentos estereotipados são tentativas de compreensão, mas, de fato, quando facilitamos, né, é interessante ter o convite para o arquétipo e não para o estereótipo. Né? E eu acho que é uma questão bem, bem importante a gente poder pensar sobre isso. Né? Então, o arquétipo ele vai traduzir essa tendência, né, ao instintivo, ele vai ser uma tradução de algo que é uma necessidade primordial da minha manifestação de vida, né? Então, vamos pensar um pouquinho nessa imagem que a gente tem aqui, né? Que é uma imagem dessa moça nos trilhos do trem, e que pode muito bem ser uma imagem onírica, né? Uma imagem que pode nos dizer, como toda imagem, né? Ela pode nos falar infinitamente. Mas a gente tem algumas coisas aqui que podem nos trazer a nossa necessidade de nômades, né? A nossa necessidade primordial de nos deslocarmos, porque nós somos seres que a nossa raiz é o nomadismo, né? Então, os arquétipos que têm a ver com o caminhante, com aquele ser que é o ser medial, né? Que ele vai comunicar os mundos. Então, a gente está, através dessa imagem, a gente pode fazer essas relações. Né? Então, com base no instinto de nomadismo, né? Que tem a ver com a nossa espécie, que se apresenta isso em tantas necessidades que temos hoje, né? De viajar, de nos deslocar, de coisas novas, a nossa curiosidade. Né? Então, isso pode se manifestar como o arquétipo daquele ser da estrada, né? Daquele ser que está nas encruzilhadas, aquele ser que faz a comunicação entre os mundos. E daí a gente vai ter aqui, pode ser Exu, a gente pode ter Hermes, a gente pode ter Mercúrio, né? Então, que são aí já imagens arquetípicas que têm a ver com uma determinada cultura. Né? Mas a gente vai ver que de base tem uma necessidade profunda. Né? E as nossas necessidades profundas, elas têm uma base instintiva, né? Biologicamente determinada. Então, é interessante a gente perceber que o arquétipo ele está muito ligado ao instinto. Então, pessoal, deixa eu só ver como a gente está de tempo aqui, porque eu gostaria de ler umas coisinhas para vocês. Deixa eu só pegar o livro para variar, eu me esqueci o livro na outra sala, pessoal. Só um pouquinho eu vou ali pegar, que eu quero ler uma coisinha para vocês. Só com função dessa história da Câmara, de novo, eu me esqueci de deixar, tinha que ter deixado tudo selecionadinho. Deixa eu ver se eu acho sonhos. Nesse capítulo, né, tem uma coisa muito interessante que ele faz, de uma análise do simbolismo dos sonhos de uma menina. É uma menina de 9 anos, me parece, agora não me lembro, 9 ou 10 anos, e ela tem uns sonhos muito estranhos, né? E ela relata esses sonhos num livrinho que ela fez para dar de presente de Natal para o pai dela, né? E o pai dela, como era médico, ele procura Jung, assim, super
assim, impressionado como é que essa menina que não era uma família católica, era uma família protestante, mas que não era praticante, que não tinha leitura da Bíblia, né? Não tinha contato com mitos, e de repente a menina traz um monte de sonhos, né? Que eram muito impactantes. Aí ele vai procurar o Jung para falar desses sonhos, né? E daí o Jung diz assim que ele nunca tinha visto uma criança com uma sequência de sonhos tão potentes, né, e tão arquetípicos. E daí o que leva ele a dizer que são arquetípicos esses sonhos, né? Porque eles não têm nada a ver com a vivência pessoal dessa menina, né? Ela, por ser uma criança, então ela não tem acesso a um monte de informações que eventualmente a gente poderia supor que ela pudesse ser uma pessoa que estudou mitos, ou que lia a Bíblia, ou que fazia alguma relação com isso. Não, ela não tinha esse tipo de conhecimento, né? E depois o Jung faz toda uma comparação do conteúdo dos sonhos com alguns mitos, com algumas histórias, né? Então, ele traz aqui esses sonhos como exemplos, né, de sonhos arquetípicos. E vamos ver, eu vou ler alguns, pelo menos, só para vocês terem ideia, para quem não leu, né? E são 12 sonhos, vamos ver, vou ler para vocês aqui. Então, a fera malvada, um monstro com forma de serpentes e muitos chifres, mata e devora todos os outros animais. Deus, no entanto, acode vindo de 4 cantos, sendo, na realidade, 4 deuses separados e ressuscita os animais mortos. Então, vocês veem aqui, dentro desse primeiro sonho já, a questão dos 4 cantos, da serpente com chifres, do ressuscitar, né? É um conteúdo altamente simbólico, arquetípico, né? Que a gente vai ver esse mesmo conteúdo em uma série de mitos. Né? Então, uma ascensão ao segundo sonho, né? Uma ascensão aos céus, onde se celebram danças pagãs, e uma descida ao inferno, onde os anjos estão praticando boas ações. Vocês veem o nível de complexidade para um sonho de uma criança, né? Onde existe uma relação entre o céu e a terra, e a relação com as danças, né? As danças pagãs estão no céu e os anjos estão praticando boas ações no inferno. Então, essa relação, essa dualidade, essa complementariedade, né, é muito forte. Né? Uma horda de pequenos animais amedronta a menina que sonha. Os animais crescem assustadoramente e um deles devora a menina. Vejam que interessante isso aqui. Eu vou falar um pouquinho mais depois sobre isso. Né? Um pequeno camundongo é invadido por vermes, serpentes, peixes e seres humanos. E assim torna-se humano. Este sonho representa as 4 etapas da origem da humanidade. Quando eu falei para vocês que a questão também de uma percepção em nível arquetípico toda a questão filogenética, né, da evolução da vida. Vamos ver aqui, uma gota de água aparece como se observada ao microscópio. A menina vê que a gota está cheia de galhos de árvore. O sonho representa a origem do mundo. Um menino mau tem nas mãos um torrão de terra e joga pequenos fragmentos em todos que passam. Deste modo, todos os transeuntes também se tornam maus. Uma mulher bêbada cai na água e sai regenerada e sóbria. Depois, outro sonho. A cena
passa-se na América, onde muitas pessoas rolam sobre um formigueiro, atacadas pelas formigas. A menina, em pânico, cai dentro de um rio. Vou ler agora os últimos, tá, pessoal? Porque eu acho que é interessante, né? Um deserto da lua, em cujo o solo a menina penetra tão profundamente que chega ao inferno. Neste sonho, a menina tem a visão de uma bola luminosa e a toca. Saem vapores dessa bola. Chega um homem que a mata. A menininha sonha que está gravemente doente. Enxames de mosquito escurecem o sol, a lua e todas as estrelas, com exceção de uma. Esta estrela cai em cima da menina. Então, pessoal, vocês veem aqui, né, que todos esses sonhos têm um conteúdo arquetípico super forte. A menina, ela faz um livrinho para dar de Natal ao pai da menina, né, que fica super assustado com os sonhos, vai pedir para Jung ajudar ele a entender, né, como essa menina vai ter esses sonhos. E daí, o Jung diz que ele fica assim, ele também fica perplexo com o sonho, né? E ele diz assim, além de ele poder perceber o conteúdo arquetípico evidente, poder fazer algumas relações, ele fez aqui, né, do que representa, né, as relações com mitos, com histórias, né, e também com representações utilizadas por várias culturas. Então, as relações desses sonhos com isso, né? Mas ele diz assim que ele fica também com uma sensação estranha. Alguma coisa diz que algo não está bem com a menina. Né? Ele tem uma coisa recorrente de doença, de morte, então que ele fica um pouco assim mobilizado com isso, né? Achando que poderia essa menina estar com algum risco. Então, e daí o que acontece, né? Uns meses depois, parece que um ano depois, a menina tem uma infecção grave, repentina e morre, né? Então, é como que determinados momentos, né, determinadas coisas que a gente vive, crises, riscos que a gente tem, é como que eles podem, de alguma forma, abrir essas janelas, né? Abrir essas percepções mais arquetípicas que têm a ver com uma conexão maior do que a vida daquele indivíduo, né? Uma conexão com uma história maior, com uma fonte maior de informações. E daí, então, e aqui, essa fonte maior de informações, né, a gente poder, acho que foi lá no primeiro encontro que a gente teve, que a gente viu um pouquinho a questão do tempo para o inconsciente, né, que essas barreiras de passado, futuro, presente, né, para o funcionamento do inconsciente, elas não existem, né? Então, é como que, de alguma forma, quando temos algum risco, né, o inconsciente nos avisa também. Então, esses sonhos, além do caráter arquetípico, eles tinham um caráter super premonitório, né? Então, tanto que o Jung, ele fica, opa, mas essa menina tem alguma coisa que o inconsciente está avisando, né? Então, esse caráter premonitório, ele tem a ver também com aquilo que a gente tratou no início, né, que o sonho também ele tenta dar visibilidade para conteúdos que a gente percebe, mas não se dá conta, não vem à consciência. Então, a percepção de que existe algo se transformando, algo que de certa forma, gera uma crise, uma transformação, um impacto, né? Ele pode ser um meio de acesso, né, para os sonhos arquetípicos. E é interessante a gente perceber que
essa questão desse impacto, né, pode ter a ver com a nossa própria existência, com um risco que a gente pode estar correndo, ou algo que a gente está se propondo em nível existencial, né? Mas também muitas vezes tem a ver com o próprio espírito da época, que é uma coisa que a gente tem conversado um pouco também, né? Essas percepções de que a gente está numa totalidade em transformação, né? Que um momento, determinado momento histórico que a gente está vivendo, ele tem um impacto profundo no nível de inconsciente coletivo e vai, muitas vezes, nos gerar também sonhos que nos falam disso, né? Que nos trazem essas mensagens que não têm a ver exatamente com a minha existência como pessoa dentro de um microcosmos, mas sim com a minha existência como pessoa nesse macrocosmos, onde tudo está relacionado. Então, a vivência do arquétipo, ela pode nos vir, né, através dos mitos, de histórias, de rituais, de sonhos, né, e de danças. E quando a gente tem o contato com o arquétipo, seja qual for a forma que a gente tenha contato, mas realmente um contato vivencial com o arquétipo, a gente tem acesso ao luminoso, ou seja, acesso a um nível de percepção e de compreensão diferenciado, que não tem a ver com a forma como a gente percebe a nós mesmos e ao mundo na nossa cotidianidade. Então, ele dá acesso a uma expansão de consciência. Então, através da vivência do arquétipo, né, a gente tem a oportunidade de fazer uma reconexão, né, uma reconexão com um nível de consciência, um nível de conhecimento, um nível de interação que supera muito e profundamente uma visão egóica, autocentrada e superficial da realidade ou de nós mesmos.